Olá, meu nome é Lucas Alejandro Lopes Carg. Sou aluno de Ciências Biológicas bacharelado. Faço iniciação científica na modalidade PIBIC e tenho como orientadora a professora doutora Marina Kimiko Kadowaki. O nome do meu projeto é Estratégia da Separação de Carboidratos Oriundos da Síntese de Frutoligosacarídeos pela Eftase de Aspergillus aculeatus. A Associação Científica Internacional para Probióticos e Prebióticos, ISAPP, define o termo prebiótico como substratos seletivamente utilizados por micro-organismos os quais conferem um benefício à saúde. Dentre estes, os oligosacarídeos são alguns dos compostos mais estudados, sendo encontrados em uma vasta gama de alimentos de origem vegetal. Os frutoligosacarídeos, ou FOS, fazem parte desses compostos e são definidos como carboidratos não digeríveis, os quais afetam beneficamente o hospedeiro por estimularem seletivamente a proliferação ou atividade das populações bacterianas desejáveis no cólon, particularmente bactérias do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium. Graças a isso, são compostos considerados de grande importância na indústria alimentícia e farmacêutica. Dentre os organismos considerados promissores para a produção de FOS estão os fungos filamentosos do gênero Aspergillus, produtores da enzima responsável pela reação de transfrutosilação, a frutosiltransferase ou eftase. Graças à demanda de frutoligosacarídeos na indústria alimentícia e farmacêutica, a obtenção do produto purificado é um passo de grande importância, ocorrendo para separar estes carboidratos do restante encontrados na amostra pós-reação. Para isso, diversos métodos podem ser utilizados, mais proeminente sendo a utilização de colunas cromatográficas. Diversos suportes já foram estudados ao longo dos anos, como colunas de troca catiônica, zeólito ou cromatografia líquida de alta eficiência, CLARI. Outros métodos e suportes, porém, também vêm sendo estudados, como a utilização de carvão ativado e em diferentes formas. O carvão ativado é um suporte bem conhecido para a separação de carboidratos, sendo proposto pela primeira vez em 1950 por Wissel e Dursel, graças à simplicidade e rapidez envolvida no processo. Devido a isso, a eficiência do uso de carvão ativado para aplicação na purificação dos carboidratos da síntese de FOS se torna um interessante objeto de estudo. Com isso, o objetivo dessa pesquisa foi testar diferentes metodologias que utilizam o carvão ativado para a separação dos carboidratos da reação de síntese de frutoligosacarídeos por frutosiltransferase proveniente de Aspergillus aculeatus. Partindo agora para os materiais e métodos. Para a realização da síntese de FOS foi primeiramente obtida a enzima eftase, a partir do cultivo de Aspergillus aculeatus em meio Quisapec, suplementado com farelo de soja 1,5%. E após a coleta do extrato bruto, o mesmo foi purificado por coluna cromatográfica DEAE-cefarose A50. A síntese de FOS foi então realizada com extrato purificado diluído, em tampão acetato de sódio e sacarose em proporção 1:1, nas seguintes condições: sacarose 2 molar, pH 5, a 45 graus por 36 horas. Após a reação, os produtos foram aplicados em carvão ativado para separação e em seguida as alíquotas foram lidas em espectrofotômetro. Para a separação em si, foram testados dois métodos utilizando carvão ativado. O primeiro foi adaptado de Chaline e colaboradores, utilizando tubo de centrifugação. Foi aplicado a tubo com 1 grama de carvão ativado, 5 ml dos produtos da síntese de FOS. O tubo foi então colocado em agitação por 120 minutos para a dissorção dos carboidratos. Após a dissorção, o sobrenadante foi retirado e água destilada foi adicionada para a lavagem. O tubo foi então centrifugado a 4.000 RPM durante 5 minutos. Em seguida, foram adicionadas as etapas de gradiente de etanol, 5%, 10% e 15% em água destilada. A cada etapa, o tubo foi centrifugado e o sobrenadante retirado. A metodologia de separação utilizando coluna cromatográfica foi adaptada de Kuhn e colaboradores. O tubo foi utilizado para a dissorção dos carboidratos, sendo adicionados 1 grama de carvão ativado e 5 ml dos produtos de síntese de FOS ao mesmo. Após 120 minutos para a dissorção, a mistura foi empacotada em coluna cromatográfica, e então a amostra foi coletada. Após a eluição da amostra, água destilada foi aplicada à coluna para lavagem e alíquotas obtidas. Similarmente, foram aplicados em etapas os gradientes de etanol 5, 10 e 15%, e novamente alíquotas foram coletadas. Após a coleta, as mesmas foram dosadas pelo método de Miller para a verificação da presença de açúcares redutores, e kit de glicose oxidase foi utilizado para a dosagem de glicose. As equações demonstradas abaixo foram então utilizadas para a determinação de frutose e FOS nas alíquotas.
Agora, observando os resultados, a eluição de monossacarídeos nos dois métodos demonstrou maior liberação de carboidratos nas etapas de água e 5% de etanol, possuindo padrão similar ao reportado por Nobre e colaboradores em 2012 e Chaline e colaboradores em 2021. Iniciando pela metodologia em coluna cromatográfica, como pode ser observado na figura 1A, o perfil de desorção foi alto no início do processo, tendo um decaimento gradual após o gradiente 5%. Um fato interessante a ser pontuado é a maior eluição de frutose no início do processo que glicose. Chaline e colaboradores propuseram que a diferença de separação desses dois carboidratos se dá pela estrutura molecular dos dois compostos, já que ambos possuem o mesmo peso molecular. A figura 1b elucida melhor como ocorreu a separação do restante dos carboidratos da reação, podendo ser observado que a sacarose e os fós da reação continuaram apresentando uma alta taxa de desorção em maiores gradientes, e, simultaneamente, uma menor presença de monossacarídeos foi observada nesses mesmos gradientes. A metodologia em tubo de centrifugação, como previamente mencionado, obteve um padrão de separação similar ao observado na coluna. Este método, porém, apresentou uma menor distorção de monossacarídeos em menores gradientes e uma presença maior dos mesmos em gradientes maiores. O perfil de separação dos carboidratos superiores, com este método, se manteve similar entre os dois processos. Com isso, podemos concluir que as duas metodologias, o suporte adsorvente de carvão ativado empacotado em coluna cromatográfica e o tubo seguido de centrifugação, demonstraram capacidade de separar a glicose dos demais carboidratos oriundos da síntese de frutossacarídeos pela fitase de aspergilos aculeatos. Também pode ser concluído que o método de carvão ativado empacotado em coluna cromatográfica se mostrou mais adequado para a separação de carboidratos, obtendo maior desorção de monossacarídeos. Por fim, os autores agradecem a CNPq e a UniOeste pela bolsa e auxílio financeiro durante a pesquisa. Obrigado pela atenção.